Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito de comunhão. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos,
não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si os nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a toquiam. Ele não abriu a boca. Foi totalmente pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis marcelá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o rosto, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como uma malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o
desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. De mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que sois vós, sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na sua consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz, que
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava
deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gólgota. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritaram: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, do alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho.
Depois disso, ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro que fora crucificado com Jesus. E ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que ultrapassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linhos, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, hoje estamos rezando sobre o sofrimento de Jesus. Esta celebração a qual a palavra de Deus é o centro da celebração de hoje, podemos recordar o jardim
figura do primeiro homem, em que Jesus vai sofrer uma infâmia para assim levar a humanidade mais uma vez ao jardim, tão querido por todas as pessoas, tão buscado. Quem vai nos dar a liberdade mais uma vez do retorno ao jardim é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso ele vai sofrer muito para nos libertar mais uma vez. Podemos trazer presente a primeira leitura, chamado quarto poema do servo sofredor, retirado do Deutero Isaías. Então, este servo, além de ser obediente, ele é humilde e carrega em seus ombros toda a humanidade. E ele quer salvar, quer ser solidário com toda a humanidade. Olhando a carta aos Hebreus, o autor anônimo, ele nos traz a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como um sumo sacerdote, o único escrito do Novo Testamento que traz Jesus como sacerdote ou sumo sacerdote é a carta aos Hebreus. E nós podemos perceber que Jesus, ele vem trazer o seu senhorio, a sua divindade, a partir da humildade, a partir daquele que se inspira no servo sofredor, naquele que de fato leva toda a humanidade para o bem, leva toda a humanidade à libertação. E, como servo, ele é responsável de resgatar esta humanidade caída. E ele oferece mais uma vez, como dádiva do próprio Deus, todos os homens e mulheres. A espelho do sacerdócio de Melquisedeque, que é um livro, que é uma passagem retirada, principalmente do capítulo 14 do livro do Gênesis, o livro das origens. E Jesus, como servo, como sumo sacerdote, vem trazer esse espelho deste homem tão caridoso, tão misericordioso. Embora um homem misterioso, mas um homem caridoso, um homem de exemplo, segundo Melquisedeque. Nós podemos perceber, refletir acerca do evangelho de hoje. Este evangelho que podemos ler a partir da iluminação do capítulo 8, versículo 32 do livro de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos de fato conhecer a pessoa de Jesus. Todos nós precisamos conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele de fato é a verdade que vai levar todos nós a um esclarecimento do próprio Deus. E ao percebermos o cenário, tudo começa no jardim e tudo vai terminar no jardim. Se observemos bem o evangelho de hoje, tudo começa no jardim e tudo termina no jardim. Então, para recordar a pessoa de Adão, para recordar a humanidade que precisa de ajuda, então hoje, quando todos os discípulos, ou alguns dos discípulos estão com Jesus, mais ou menos no Monte das Oliveiras, e Judas Iscariotes, juntamente com uma multidão de soldados do Império Romano, cerca de 500 a 600 soldados, sem contar com alguns guardas dos sumos sacerdotes do templo. Então, para dizer quem é realmente o rei neste mundo. Então, o Império Romano queria deixar a sua mensagem para a pessoa de Jesus
e para os judeus, quem de fato é o rei neste mundo. Porém, quando se aproximam da pessoa de Jesus com seus discípulos, o que acontece? Quando esses soldados se aproximam da pessoa de Jesus, não é preciso que Judas mostre quem é Jesus. Jesus mesmo pergunta: o que procurais? O que procuras? Eles dizem: Jesus de Nazaré. Jesus vai dizer: sou eu. E esse sou eu recorda o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus diz: eu sou aquele que sou. E imediatamente todos os soldados caem por terra. Queremos lembrar aqui, num gesto de adoração, assim como Tomé, por exemplo, que cai de joelhos diante de Jesus, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Então é um gesto de adoração ao Senhor por todos os soldados, por todos que estão ali e caem por terra, porque de fato o Senhor Jesus representa, é o próprio Deus. E todos caem diante de Jesus. E Jesus é solidário. Jesus é solidário para com os soldados. Embora alguns de seus discípulos queiram usar da violência para assim facilitar a pessoa de Jesus, mesmo não entendendo, como Pedro, que corta a orelha direita de Malco, e Jesus o repreende e diz que não deve usar da violência. Então, este é um servo humilde que precisa levar a humanidade a partir da paz, levar a libertação de todos os homens e mulheres a partir da não violência, da cultura da paz. E recordando mais uma vez a pessoa de Adão, daquele que perdeu o paraíso, o próprio Pilatos, morrendo de medo, tremendo diante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, em muitos momentos no Evangelho ele diz: eis o homem. O homem recorda a pessoa de Adão, que significa humanidade. E aí, esse novo Adão representado pela pessoa de Jesus, que vai levar nos ombros a dor de toda a humanidade. Então, é este Jesus que de fato é o novo Adão e vai nos favorecer o novo paraíso, o novo jardim. E nós podemos perceber que diante da infâmia que causaram a pessoa de Jesus, dos seus irmãos judeus que provocam toda essa revolta com a pessoa de Jesus por conta de inveja, de mal entendido muitas das vezes. Então são seus irmãos que levam a Jesus a tal situação. Até o momento todos são judeus, tanto os discípulos de Jesus como os sumos sacerdotes. No caso aqui, o sumo sacerdote por excelência do templo, com todos os direitos e deveres, era Caifás e não Anás. Mas Anás estava por trás de tudo e causando toda a confusão e querendo de fato a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o sumo sacerdote de fato era Caifás. E Jesus precisa levar um esclarecimento da pessoa que é. E podemos olhar que desses todos, poucos de seus amigos de fato foram alguns de seus discípulos. E podemos perceber que muitas das mulheres
estavam partilhando a dor ali com a pessoa de Jesus. Podendo perceber a pessoa da mãe de Jesus, a pessoa de Maria de Cleofas, a pessoa de Maria Madalena, que depois confunde a pessoa de Jesus com um jardineiro. Mais uma vez, essa mesma que é convidada a ir a Galileia e levar a mensagem a todos os seus irmãos, que de fato Jesus mais na frente iria ressuscitar. E nós queremos trazer que, de fato, o Evangelho nos diz que alguém deu testemunho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, acreditou e depois deu testemunho da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas poucas pessoas diante da cruz de Cristo representa o novo povo de Deus que, de uma forma ou de outra, levam e comungam da ação de Jesus na solidariedade de um mundo novo, de uma nova maneira de comunicar a mensagem do Evangelho ao mundo, representado por essas mulheres e por alguns de seus discípulos ao pé da cruz. E o que mais importante também, diante do novo povo de Deus que nascem ao pé da cruz, é perceber que a cruz de Cristo é o veículo fundamental para, assim, sermos glorificados com a pessoa de Jesus. Talvez seria muito fácil levar a nossa cruz sozinhos, porque ali está contido o que eu quero, não o que o Cristo quer. Não o projeto de Deus. Mas quando de fato levamos a nossa cruz, tomando como guia o nosso Senhor Jesus Cristo, essa cruz torna muito pesada, porque aí não depende mais do meu querer, de fazer aquilo que eu gosto de fazer, ou que eu quero, mas eu tenho que me adaptar àquilo que o Senhor Jesus quer, aquilo que é de fato a igreja pede de cada um de nós. Então, diante desta reflexão que muito depende da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas vivem carregando cruzes insuportáveis diante de um mundo que está em uma situação difícil hoje. Queremos trazer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso coração, que de fato Ele possa ser o auxiliador de nossas causas. E assim termos a coragem de estar sempre ao seu lado para suportarmos as dores causadas em nossas vidas. Que a cruz de Cristo possa ser de fato a nossa libertação e a nossa glorificação em Deus. Que o Cristo nos ensine a amar na perspectiva do servo sofredor, do sacerdócio, do servir, e que diante da cruz nós possamos reconhecer como o nosso Senhor absoluto, a nossa salvação, a salvação de toda a igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus
lhe dê a paz e a unidade, que ela a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a vossa obra, sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor, nosso Deus, que o acolheu para o episcopado, o conserve, são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Dom Docênio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor, nosso Deus, se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só rebanho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar na caminhada da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus,
Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provocações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia,
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelas vítimas da pandemia, oremos por todas as vítimas do novo coronavírus, sobretudo os mais vulneráveis, a fim de que sejam livres de suas consequências, sejam consolados os que perderam seus entes queridos e logo se encontre a cura para o Covid-19. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas de vosso povo, que implora o fim desta nefasta pandemia. Protegei os mais vulneráveis, especialmente os idosos. Sejam eles amparados por seus familiares e assistidos pelo sistema de saúde. Abençoai os esforços para encontrar a cura e unir pelos laços da solidariedade a humanidade inteira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que
te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo exaltei. Que mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Com amor e confiança, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida a Deus.
obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaríamos de convidar a todos para continuar nos acompanhando durante o Tríduo Pascal. Amanhã, às 19 horas, vamos celebrar a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Às 19 horas, será acompanhada pelo blog de Márcio Rangel, pelas páginas do Facebook e Instagram do Convento Ipuarana e pela rádio Ipuarana 87.9 FM. E no domingo, às 8 horas da manhã, da mesma forma. As páginas do convento, tanto Instagram quanto Facebook, pelo blog de Márcio Rangel e através da rádio Ipuarana 87.9. Então, participe conosco durante esse Tríduo Pascal. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.